E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre processo de adoção, mais especificamente sobre o grupo de apoio à adoção Acalanto. Ana Paula, duas coisas que eu queria esclarecer. Tem uma realidade que a gente vive, a gente até trouxe aqui no programa, que é a realidade daquelas mães que, olha, eu tô gestante, mas olha, eu não quero esse filho, eu não tenho condições de criar esse filho. O que eu faço? O que a gente vê na mídia é que, infelizmente, muitas abandonam no meio da rua, em lixões. Você sempre tem, né, notícia de que, olha, a polícia encontrou, o corpo de bombeiros encontrou, o vizinho ouviu um choro no terreno baldio. Vocês têm relatos lá na Acalanto, apesar de não ser um trabalho específico para isso, mas vocês têm relatos de mães que conscientemente, que também é um ato de amor, levam essa criança. Porque muitas mães, elas ainda não conseguem, né, confiar no judiciário. Elas têm medo de chegar lá, elas têm medo de ser criminalizadas, porque elas acham assim, muitas sabem que abandono é crime. Então, se eu for entregar para elas, elas não entendem o que é entregar, então elas acham que entregando elas também estão abandonando. Então, se eu chegar lá, eu vou ser presa. Então, existe isso. Mães que têm medo, que se apavoram, que não sabem o que fazer e muitas vezes elas jogam no lixo por desespero. Vocês podem observar que elas sempre vão colocar em um local, a grande maioria, que tenha muita gente passando, em um mercado, em alguma coisa. Porque a intenção, na verdade, daquela mãe do desespero é tão grande, é de que alguém veja, que alguém pegue. E que ela se livre daquela criança que ela não consegue. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. E esse olhar é um olhar que a sociedade precisa abrir os olhos para isso. Quando uma mãe coloca um bebezinho ali numa caixinha, numa lixeira na rua, é exatamente isso. É um pedido de socorro. Eu vou colocar num lugar público onde tem muito movimento para que aquela criança possa ser socorrida, porque ela acha que ela vai ser criminalizada. E a gente tem o costume muito equivocado de julgar, sempre julga. Né? E, na verdade, se você for perceber o detalhe, ela quer muitas vezes que aquela criança seja acolhida de forma que ela não vai poder fazer. Né? E isso, sim, realmente também é um ato de amor, tanto quanto aquela mãe que acolhe esse bebê que está lá esperando essa adoção. Então, essa é a entrega segura, né? Consciente e segura. E essa mãe gestantezinha, ou essa mãe que tem um bebê, ela deve procurar para fazer isso de uma forma... né, de uma forma que seja acolhida, não criminalizada e que ela se tranquilize. Meios seguros, né? Ela pode encontrar. Então, muitas vezes, ela pode não conseguir chegar na 16ª vara por medo da juíza, por medo da promotora. De ser punida. De ser punida. Porque está fazendo aquele... Quando ela vai ser punida... por abandono. Exatamente. Ou seja, o abandono é que é o exatamente crime. Ela jogar essa criança, aquilo é o crime. Mas se ela entrega, aquilo é um ato de amor. Então, toda entrega é porque ela tem cuidado, é porque ela quer que alguém cuide daquela criança, vai cuidar melhor do que ela. A mãe chega lá com o bebezinho, busca a 16ª vara diretamente. Isso. Então, se a 16ª vara vai lá, pega essa criança, encaminha para um abrigo, essa mãe não pode mais existir. Não, essa mãe vai ser acompanhada, vai ter todo um processo de destituição do poder familiar dela. E aí depois é que vai iniciar o processo. E a outra situação que você trouxe aqui, na hora que ela percebe que aquela criança está ali com a mãe, ela já entra em contato com o primeiro da fila para saber se já quer entrar nesse processo. É o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na hora que recebe esse bebê, o juiz pode, né? Às vezes acontece isso de alguns juízes do interior. Às vezes não tem abrigo para colocar a criança. Alguns deles ligam. Mas ela também não pode desistir. Pretendente. A mãe biológica, ela ainda pode desistir. Até que ponto? Então, tem um tempo, geralmente 30 dias, por aí, ela tem um prazo para poder desistir, porque muitas podem sofrer a questão da depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Isso pode acontecer. Então, essa mãe, ela tem todo um processo de pessoas ao lado dela, né, psicólogos, assistentes sociais, que vão acompanhar essa mãe, tá? Diante dessa... Muitas somem, né, desaparecem. Algumas desaparecem realmente, mas outras não.
Geralmente, o que acontece é que muitas dessas mães não entregam assim ao Poder Judiciário tão facilmente. Elas entregam a um terceiro. Que é o que a gente vai conversar no próximo bloco, que são os riscos, tá? De alguns tipos de adoção. Isso. A gente tem a adoção brasileira, a gente já trouxe isso aqui também no programa Utilidade Pública, e a adoção direta, tá certo? A gente vai... É comum, acontece. É legal? Isso é o que a gente vai discutir no próximo bloco, depois do intervalo.